Cześć, galera! Aqui é a Marta e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo em mais uma aula de polonês no canal do Brazulaca. Hoje vamos falar sobre 20 jeitos de dizer acho que em polonês. Então, acredito que esta aula vai ser uma aula interessante para você, porque eu acho que 20 jeitos é muita coisa. Então, essa aula é importante porque, primeiro, você pode ouvir uma pessoa falando em polonês várias coisas diferentes, só que na verdade pode ser a mesma coisa falada de vários jeitos diferentes. Então, para você entender o que a pessoa está falando, você precisa saber esses jeitos. E a segunda coisa, desde que você saiba esses 20 jeitos de expressar a sua opinião em polonês, porque é sobre isso que a gente está falando, né? Sobre os jeitos de expressar a sua opinião em polonês, você vai... Não quero dizer que você vai parecer saber falar, que vai parecer que você sabe falar polonês muito bem, porque talvez você saiba falar polonês muito bem, mas quanto mais formas você usa, quanto mais jeitos de dizer a mesma coisa você sabe, melhor você fala e parece que você fala melhor. Tipo, o seu nível de polonês nos olhos de quem vê, ou na verdade nos ouvidos de quem ouve o que você fala, o seu nível de polonês, tipo, está ali em cima, tá? Por exemplo, jeito. Podemos falar jeito em português, podemos usar a palavra maneira, podemos usar algumas outras palavras também, né? De outra forma, jeito, maneira. Então, quando alguém usa só uma palavra para descrever jeito, só falar jeito, jeito, jeito o tempo todo, tipo, parece que tem um certo nível de polonês. Se a pessoa fala às vezes jeito, às vezes maneira, às vezes forma, já parece que sabe muito melhor português, né? Do que aquela que fala só jeito, jeito, jeito. E com o polonês é a mesma coisa. E uma das coisas que a gente faz com muita frequência é falar sobre a nossa opinião, sobre o nosso ponto de vista. Então, acho que é importante você saber se expressar a sua opinião de várias formas, de várias maneiras diferentes. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui na aula. Bora para a aula, então? Olha, eu vou mostrar aqui a minha tela para você. Está aqui. Esse documento você pode baixar clicando no link do bônus na descrição do vídeo. Aqui eu faço algumas anotações adicionais e essas anotações ficam disponíveis também para você na descrição do vídeo. E é isso. O título da aula de hoje é 20 jeitos de falar acho que em polonês. Então, na verdade, são as maneiras de expressar a sua opinião em polonês. Vamos lá. A forma mais comum, tipo, uma tradução mais literal do acho que seria myślę, że, ok? Myślę, że podemos traduzir como acho que ou penso que, tá? Myślę significa eu acho, eu penso e que significa że. Então, myślę, że, acho que. Simples. Por exemplo, você pode falar, eu acho que essa não é uma boa ideia. Em polonês seria myślę, że essa não é uma boa ideia. Por exemplo, ok? Vamos para a próxima. Uważam, że. Uważam, że é a mesma coisa que myślę, że, ok? Em português, então, fica acho que. Uważam, że. Normalmente, antes do że, a gente coloca uma vírgula em polonês. Uważam, że. Acho que. De novo, ok? Myślę, że. Uważam, że. Então, de novo, acho que não é uma boa ideia. Poderia ser myślę, że não é uma boa ideia. Ou uważam, że não é uma boa ideia.
Em polonês fica igual. Em polonês muda, em português fica igual. Próximo jeito. Sądzę, że. Julgo que. Não sei se você já ouviu essa estrutura em português. Eu ouvi ela pela primeira vez ano passado, quando a gente estava fazendo uma formação aqui. E eu fiquei muito surpresa quando eu ouvi isso. Uma pessoa falando julgo que. Pensei, essa pessoa está falando errado. Não é possível que se fala assim em português. Eu nunca tinha ouvido antes alguém falar desse jeito, julgo que. E achei muito estranho, porque, tipo, julgar parece ser uma coisa totalmente diferente do que pensar. Então, usar a estrutura julgo que, da mesma forma que a gente usa acho que, achei bem esquisito. Só que depois eu pensei mais e eu descobri que em polonês a gente fala sądzę, że, que é exatamente isso. Porque sądzę vem do verbo sądzić, que é julgar. É aquilo que juiz faz. Sądzić. Até que juiz é sędzia. Então é muito parecido. Sąd é corte. Sędzia é juiz. E sądzę, że é literalmente julgo que. Sądzę de novo, vírgula. Że, julgo que. Mas eu ouvi essa estrutura, ok? Alguém falando isso aqui em Portugal. No Brasil eu nunca tinha ouvido. Nem no Brasil, nem de alguém que é do Brasil, ok? De nenhum brasileiro, nenhuma brasileira. Fala para mim nos comentários se você sabia que se falava assim e se você usa às vezes essa forma de expressar a sua opinião. Eu estou muito curiosa porque para mim foi um choque ouvir isso e só depois eu reparei que em polonês a gente fala dessa forma também. E em polonês também, nunca tinha parado para pensar que sądzę, że é tipo julgo que é. Não, isso, assim, eu precisei ouvir isso em português, então, em uma outra língua, para ter esse impacto. Nossa, é o mesmo verbo, né? Em polonês nunca prestei muita atenção, nunca reparei. Nunca tinha reparado. Então, fala para mim nos comentários. Você sabia que dá para falar julgo que? Você fala assim às vezes? Você acha estranho? Fala para mim nos comentários. E a gente vai passar para a próxima forma. Moim zdaniem. Moim zdaniem significa na minha opinião. Moim vem da palavra moje, que significa meu ou minha, neste caso. E zdanie é ou uma frase, ok? Frase é zdanie, ou opinião também. Então, moim zdaniem, depois de declinar, moje zdanie para moim zdaniem, significa na minha opinião, tá? Moim zdaniem, na minha opinião. Ok. Depois, a próxima forma. Jestem zdania, że. Sou da opinião de que. Jestem significa sou ou estou. A gente já viu hoje sou ou estou? Não. Então, vamos colocar aqui. Jestem, sou ou estou. Zdania vem da palavra zdanie. Zdanie muda para zdania ou zdaniem por causa da declinação, tá? E że significa que. Então, sou da opinião que, ou na verdade, sou da opinião de que em português, né? Jestem, mais uma vez, sou. Zdania, da opinião. Że que, ou de que, aqui. Jestem zdania, że. Jestem zdania, że. Sou da opinião de que. E vamos passar para o próximo jeito. Jeśli o mnie chodzi, to é como se fosse por mim, ok? Literalmente não é isso, porque jeśli significa se. Se, por exemplo, se você
fizer isso, eu alguma coisa, eu vou ficar brava. Jeśli. É SC. O mnie é como se fosse sobre mim, porque o é sobre e mnie é mim. Ok? Por exemplo, eu não sei o que ele acha sobre mim. Eu não sei o que ele acha o mnie. Ou não sei o que ele acha de mim, também poderia ser, né? Então, o mnie é tipo sobre mim. E chodzi, literalmente, significa está andando. A pé ainda. Está andando a pé. E temos esse to entre parênteses porque podemos falar to ou podemos não falar. To é como se fosse então, neste caso, tá? Então, literalmente seria: se sobre mim está andando, então. Mas a tradução disso, o sentido disso, na verdade, é por mim, por mim. É assim que a gente fala: jeśli o mnie chodzi, ou jeśli o mnie chodzi, to, como se fosse por mim, alguma coisa, ok? Por mim, a gente não precisa ir para a Polônia. Jeśli o mnie chodzi, to a gente não precisa ir para a Polônia. Ok? O próximo jeito. Według mnie, na minha opinião. Mnie você já sabe que significa tipo mim e według. E agora fica difícil de traduzir, porque em português acho que não tem esta palavra. Według mnie é um pouquinho como se fosse por mim também, mas é nesse sentido de na minha opinião, tá? Não tem muito. Às vezes não tem como traduzir palavra por palavra. Simplesmente temos que aceitar que według mnie seria tipo na minha opinião, na tradução de sentido. Ok? Beleza. Então, według mnie também é na minha opinião. Próximo. W mojej opinii, e agora temos literalmente palavra por palavra na minha opinião, porque w significa em no na, w em no na. Mojej vem da palavra moja, que significa minha, e opini vem da palavra opinia, que é opinião. Então, acho que esta é a forma mais simples, né? Mais fácil porque é mais parecida. W mojej opinii, na minha opinião. Tá? Próximo. Jestem przekonany ou jestem przekonana, że. Então, estou convencido ou estou convencida de que jestem, sou ou estou, a gente tinha visto já antes. Przekonany significa convencido. E przekonana significa convencida. Então, isso significa que as mulheres vão falar jestem przekonana e os homens jestem przekonany, né? As mulheres jestem przekonana, os homens jestem przekonany, że, que ou de que alguma coisa. Próxima forma. Jestem pewien ou jestem pewna, że. Tenho certeza de que jestem, sou ou estou. Então, Marta, mas por que? Aqui temos tenho. Sim, de novo, é uma coisa que a gente não traduz literalmente palavra por palavra, ok? É uma estrutura em polonês. Jestem pewien ou jestem pewna. Jestem pewna é uma forma feminina. Então, da mesma forma que aqui temos uma forma feminina, jestem przekonana, estou convencida. Aqui em polonês temos também jestem pewna. É como se fosse estou certa de que, ok? Mas o sentido disso é tenho certeza de que. E jestem pewien é a forma masculina. Então, os homens falam jestem pewien, że, e as mulheres jestem pewna, że. Tenho certeza, aí, że, de que.
Às vezes pode falar também só tenho certeza, tipo, jestem pewna, jestem pewna. Alguém fala, você tem certeza? Aí você responde, jestem pewna, tak, jestem pewna, sim, tenho certeza. Ok, próximo. Z mojego punktu widzenia, do meu ponto de vista, z significa de, do ou da. Então, aqui, do meu ponto de vista, de, do, da. Mojego vem da palavra mój, que declinou e por isso ficou mojego. Isso significa meu. Punktu vem da palavra punkt e widzenia é de vista. Então, punkt widzenia é o ponto de vista. Só punkt significa ponto e widzenie podemos traduzir como vista. Mas não tipo, que vista bonita. Aí seria diferente. Widzenie é vista no sentido da ação de ver, ok? Ponto de vista. Punkt widzenia é ponto de vista. Então, z mojego punktu widzenia, do meu ponto de vista. Aqui uma tradução mais literal, então acho que é fácil de entender, né? Depois, z tego co wiem, to, pelo que eu sei, então, z tego co wiem, z tego co wiem. Literalmente, daquilo que eu sei, ok? Z tego é como se fosse daquilo. Só o que, daquilo que eu sei, daquilo que sei, literalmente, mas a tradução é tipo, pelo que sei, pelo que eu sei. Pelo que eu sei, daquilo que eu sei, porque stego é daquilo, disso ou daquilo, dependendo do caso. Co significa o que e wiem significa sei, eu sei. Então, z tego co wiem, disso que eu sei, né? Mas em português a gente falaria mais pelo que eu sei. To, de novo temos esse to entre parênteses porque podemos usar ou não. Esse to poderíamos traduzir como então. Pelo que eu sei, então, mas isso não traz sentido nenhum. Tipo, a gente pode falar ou não, tanto faz, ok? Uma coisa que a gente coloca ou não. É como se fosse esse to, só para você entender que podemos usar ou não. É como se fosse e que em português. Por exemplo, você pode perguntar, o que você acha disso? Né? O que você acha disso? Ou você pode falar, o que você acha disso? E aquele e que não traz nada, né? Tipo, a gente às vezes só fala assim. O que alguma coisa? Bom, acho que normalmente as pessoas não falam assim, mas eu lembro que quando eu estava estudando português, eu vi essa estrutura muitas vezes. O que é? Ok, enfim, z tego co wiem, pelo que eu sei. A próxima frase aqui. Przypuszczam, że, suspeito que. Przypuszczam significa suspeito. Przypuszczam, że. Suspeito que. E de novo, antes do że, em polonês a gente normalmente coloca uma vírgula. Przypuszczam, że. Suspeito que. Por exemplo, przypuszczam, że eles não vão acabar hoje. Eu suspeito que eles não vão acabar hoje, tá? Ou essa mesma coisa a gente pode também falar podejrzewam, że. Suspeito que eles não vão acabar hoje. Przypuszczam, że. Przypuszczam, że. Ou przypuszczam, że. Przypuszczam ou podejrzewam. Podejrzewam. Nem sempre a gente coloca essa vírgula, tá? Às vezes coloca, às vezes não. Mas a questão da interpunção em polonês é muito difícil. Então não precisa se preocupar muito com isso, tá? Não nesta etapa ainda do aprendizado. Então, przypuszczam, że é a mesma coisa praticamente que podejrzewam, że significa suspeito que. Próximo. Wydaje mi się, że, parece-me que, wydaje mi się, parece-me. Wydaje
się já significa parece. I wydaje mi się, parece me. Tá? Esse mi é me, neste caso. Então, wydaje mi się, że, parece mi que. Próximo. Mam wrażenie, że, tenho a impressão de que, mam significa tenho. Mam, tenho. E wrażenie significa impressão. Wrażenie é impressão. Então, mam wrażenie, że, tenho a impressão de que. Próximo. Zgadzam się, że, concordo que. Então, zgadzam się é eu concordo. Zgadzam się, że, eu concordo que. Zgadzam się, concordo. Podemos também falar nie zgadzam się. Nie zgadzam się, não concordo, porque nie é não, zgadzam się, concordo. Então, nie zgadzam się, não concordo que. Próximo. Wierzę, że, acredito que. Wierzę, że, acredito que. Por exemplo, wierzę, że dasz sobie radę. Acredito que você vai conseguir. Você vai dar conta, ok? Acredito que você dê conta. Wierzę, że, acredito que. Próximo. Mam nadzieję, że, espero que. Na verdade, literalmente, eu tenho esperança de que, ok? Porque mam é tenho, como a gente já viu. E nadzieja vem da palavra nadzieja, que significa esperança. Então, a gente não tem um verbo, tipo, eu espero que. Não, a gente fala, eu tenho esperança de que, tá? Mam nadzieja, że, mas podemos traduzir como espero que, simplesmente. Ok? E temos aqui mais uma, um pouquinho diferente o sentido. Obawiam się, że, temo que, né? Tipo, tenho medo de que, tenho receio de que, esse obawiam się, podemos traduzir como temo. Obawiam się, eu temo, obawiam się, że temo que, ou estou com receio, ok? Obawiam się, estou com receio, obawiam się, że estou com receio de que. E sim, e essa já foi a última coisa. Aqui temos uma página que não tem nada ali escrito. Ok, então agora, só para resumir. Se você quiser expressar a sua opinião em polonês sobre alguma coisa, você pode usar todas essas formas. Temos 20 formas aqui. Por exemplo, pegando aquele exemplo que a gente tinha falado no começo, que você quer falar, eu acho que essa não é uma boa ideia. Vamos pegar só, acho que não é uma boa ideia, ok? To nie jest dobry pomysł. Isso significa, essa não é uma boa ideia, tá? To, essa, nie jest, não é, nie, não, jest, é, dobry, bom, ou neste caso boa, pomysł, ideia. Então, to nie jest dobry pomysł. Essa não é uma boa ideia. A gente pode usar praticamente todas essas formas aqui para falar eu acho que, ok? Então, você pode falar, por exemplo, como a gente tinha falado no começo, myślę, że to nie jest dobry pomysł. Acho que essa não é uma boa ideia. Uważam, że to nie jest dobry pomysł. Acho que essa não é uma boa ideia. Sądzę, że to nie jest dobry pomysł. Julgo que essa não é uma boa ideia. Moim zdaniem to nie jest dobry pomysł. Na minha opinião, essa não é uma boa ideia. Jestem zdania, że to nie jest dobry pomysł. Sou da opinião de que essa não é uma boa ideia. Jeśli o mnie chodzi, to nie jest dobry pomysł. Por mim, essa não é uma boa ideia.
Aqui, da mesma forma que em português, por mim, essa não é uma boa ideia. Em polonês também, jeśli o mnie chodzi to, é mais tipo, por mim, a gente nem vai para lá, né? Jeśli o mnie chodzi to, a gente nem vai para lá. Então, isso aqui é um pouquinho diferente. Porém, se você montar essa frase assim, jeśli o mnie chodzi to, to nie jest dobry pomysł, também pode ser. Também dá para entender. Depois, według mnie, to nie jest dobry pomysł. Perfeito. Na minha opinião, essa não é uma boa ideia. W mojej opinii, to nie jest dobry pomysł. Na minha opinião, essa não é uma boa ideia. Pode ser, sim. Jestem przekonany, ou jestem przekonana, że to nie jest dobry pomysł. Estou convencido, estou convencida de que essa não é uma boa ideia. Jestem pewien, ou jestem pewna, że to nie jest dobry pomysł. Tenho certeza de que essa não é uma boa ideia. Z mojego punktu widzenia, to nie jest dobry pomysł. Do meu ponto de vista, essa não é uma boa ideia. Z tego co wiem, to nie jest dobry pomysł. Pelo que eu sei, essa não é uma boa ideia. De novo, aqui também é um pouquinho diferente, né? Esta frase fica um pouquinho diferente tanto em português quanto em polonês. Por exemplo, pelo que eu sei, eles já tentaram e não deu certo, então essa não é uma boa ideia, né? Em polonês também poderia ser assim. Z tego co wiem, to eles já tentaram, não deu certo, então acho que essa não é uma boa ideia. Então é a mesma coisa, ok? Em polonês e em português, aqui na tradução. Depois, przypuszczam, że to nie jest dobry pomysł. Suspeito que essa não é uma boa ideia. Também pode ser, também o sentido é um pouquinho diferente. Suspeito que przypuszczam, że mesma coisa, tá? Podejrzewam, że é a mesma coisa que przypuszczam, że suspeito que. Depois, wydaje mi się, że to nie jest dobry pomysł. Parece mi que essa não é uma boa ideia. Mam wrażenie, że to nie jest dobry pomysł. Tenho a impressão de que essa não é uma boa ideia. Zgadzam się, że to nie jest dobry pomysł. Ou poderia ser zgadzam się, że to jest dobry pomysł, né? Eu concordo que essa é uma boa ideia. Ou nie jest, não é, ou jest, é. Você também pode falar, nie zgadzam się, że to jest dobry pomysł. Tipo, eu não concordo que essa é uma boa ideia. Também pode ser. Aqui podemos mudar. Tanto em português quanto em polonês também. Wierzę, że to jest dobry pomysł. Ou wierzę, że to nie jest dobry pomysł. Então, eu acredito que essa é uma boa ideia ou que essa não é uma boa ideia. Mam nadzieję, że... De novo, seria melhor falar mam nadzieję, że to jest dobry pomysł, né? Espero que essa seja uma boa ideia. Obawiam się, że to nie jest dobry pomysł. Temo que, tenho receio de que essa não é uma boa ideia. Ok, então, desse jeito a gente revisou aqui todas as formas desta aula, porque no geral existem mais, mas aqui temos 20 já separadas, acho que é suficiente para a aula de hoje, né? Vamos fazer assim, para você memorizar um pouquinho melhor ainda essas formas aqui, me escreva nos comentários as 5 formas que você mais gostou destas aqui, ok? 5. Ou podem ser 3, se for muito difícil escolher 5, coloque pelo menos 3. 3 ou 5 formas que você mais gostou desta aula. E, é claro, em polonês, porque em polonês são 20, em português são menos, porque acho que temos 2 vezes. Na minha opinião, temos pelo menos 3 vezes, né? Suspeito que temos 2 vezes. Então, você tem que colocar as 3 ou as 5 preferidas em polonês. Não tem que colocar, mas por favor coloque para eu saber quais delas você gostou mais e para você também memorizar melhor. Ok? Eu espero que você tenha gostado da aula. Deixa eu mudar aqui a tela. Ok, mais uma vez, muito obrigada por ter ficado aqui comigo até agora e parabéns, que a gente aqui viu muita coisa, né? Foi um pouquinho repetitivo, mas era para ser assim, porque a gente viu 20 maneiras de falar a mesma coisa, praticamente. Mas mesmo assim, eu espero que você tenha gostado da aula. Caso sim, deixe o seu like, deixe nos comentários as 3 ou as 5 maneiras que você mais gostou. Deixe nos comentários também as dúvidas. Não sei se você ficou com alguma ou não, mas se ficou, se você tiver alguma dúvida, se tenha ficado com alguma, deixe nos comentários.
e se inscreva no canal para ter acesso a mais conteúdo de polonês. Aulas novas temos toda semana, então eu espero que vamos nos ver na próxima aula de polonês no canal do Brazulaca. Dziękuję bardzo i pa pa!